Antes da gente falar sobre isso, Mauro Betti, Palmeiras e Tombense. Palmeiras sai na frente, 4-2, ainda teve uma chance claríssima no fim do jogo. O moleque Luiz Guilherme, que é muito bom. Que pra fazer 5-2, e o moleque ficou ali, né? Ele e o Abel. Ele e o Abel. Desesperado. Eu confesso que na arquibancada também. Foi uma chance claríssima. Agora, já praticamente classificado, o Palmeiras, apesar do Tombense... É bom time, bem organizado. Jogo, né? O Chamusca mostrou isso, o primeiro gol foi muito bonito, o outro gol foi muito bonito. E, de novo, aquelas coisas, né? 4 ex-jogadores do Palmeiras no Tombense. Então, brincava meio que falando sério, o Palmeiras vai ter que fazer 5 gols, porque os 4 vão fazer gol. Por sorte, dos 4 só jogaram 2. E um que entrou, que era o Marcelinho, que jogou 2 jogos em 2020, fez um golaço o segundo. O Tombense fez 1-0 num contragolpe, segurou lá, o Palmeiras estava bem, achou um empate, achou não, né? Uma bela jogada do Gabriel Menino em grande fase, depois o Flaco Lopes também, boa fase, né? 3 jogos seguidos, 3 gols, o Palmeiras fez 2-1, poderia ter feito mais no primeiro tempo. Segundo tempo já não veio tão bem, o Tombense mexeu na equipe, o Palmeiras foi tirando parte da cavalaria, chegaria o terceiro gol no lance de pênalti, bem batido pelo Gomes, na sequência esse golaço do Marcelinho, para a felicidade do Palmeiras, mais um gol bonito e do Navarro, né? E é aqueles momentos que você vê porque também dá tudo muito certo. Na hora que sai o gol do Navarro, às vezes é para jogar para a galera, mas não é só isso não. O Everton foi comemorar com ele lá na ponta direita, nem deve. Tipo, para dar moral pro moleque. Para dar moral pro moleque, que estava muito criticado, cornetado e não sem alguma razão e muita emoção. E o Palmeiras fez um resultado muito bom, encaminhando para a classificação, deve se classificar sim. E está naquela fase que dá tudo certo. Quando não é brilhante, ontem estava sem 4 titulares, e jogadores muito importantes como o Veiga e como o Rony e tal, o time ainda assim foi bem. E com uma molecada muito boa. O Richard Rios, que veio do Guarani, fez seu segundo jogo, entrou bem no jogo. O Giovani, de novo, não entrou tão bem. O Hendrick fez uma partida de razoável para boa. E o Luiz Guilherme mostrou parte do seu repertório, mas também, paciência, tem apenas 17 anos, mas tem muito potencial. O moleque, na primeira jogada, uma belíssima arrancada. É o grande parceiro da base do Hendrick, não só no Palmeiras, também na seleção brasileira, o Luiz Guilherme. E a fase é tão boa que o Palmeiras foi muito bem, tranquilo. E outra coisa que a gente falava ontem à noite no Canelada, e até convivendo lá com o Palmeiras, e no caso, durante o jogo com o palmeirense, até as cornetadas básicas do Navarro tem virado o jogo. A torcida, por incrível que pareça, mesmo do Palmeiras, está mais paciente. Daí você vai falar, pô, claro, fazer a boa. E mas mesmo assim, eu já vivenciei outras fases boas do Palmeiras, poucas tão boas como esse momento, né, de 20 para cá. E o torcedor ele ficar aquela impaciência, não, agora tudo bem, o Navarro legal, vamos lá, paciência com os moleques, e cada vez mais são revelados, insisto, esse Luiz Guilherme é bola, é um bolão, e o time tá muito bem, e no fundo tá tudo muito certo, tá? Toma o gol lá, toma um gol que não seria legal, vai lá e faz o quarto. Podia ter sido esse quinto Luiz Guilherme? Claro que sim, deixaria uma situação mais confortável, mas ainda assim o Palmeiras tão cascudo, tão eficiente, tão competitivo e competente, que o Palmeiras vai para o jogo de volta, e aquelas parmeiradas, nem esse receio de parmeirada tem. Mesmo quando tomou 1-0 ontem pro Tombense, a torcida meio que esperava o que acabou acontecendo. Agora, a gente sempre fala, né, do Abel Ferreira, da forma que ele é curto e grosso, que ele é direto, que ele fala mesmo o que ele pensa na coletiva. Sim. E ele deu uma declaração muito interessante, ele falou também sobre não ter vencido o prêmio de melhor treinador do Campeonato Paulista. Mas antes eu queria colocar a declaração dele, que ele fala do porquê dele estar há tanto tempo no Palmeiras, quando foi perguntado que ele é o treinador mais longevo. E aí ele deixa claro, ele fala, eu tô há muito tempo porque eu ganho. É só por isso. Ele cita o Guardiola, o corneteiro. Ele vai citar o Guardiola. E aí, ó, a gente vai colocar a declaração do Abel Ferreira citando o Guardiola pro Vamp deixar de ser corneteiro. Pode colocar aí. Olha, o Guardiola aqui há 1 ou 2 dias falou no segredo, não é? É porque ganho, não é? Estou aqui porque ganho. E engolem-me porque ganho. É assim que funciona no futebol, não é? Por muito que a gente queira falar no processo, queira falar em todas as teorias, o futebol no fim é resultado. E eu gosto de treinar e de jogar para resultados. É isso que me pedem, e é isso que eu quero. Eu não faço de conta que, não, eu jogo para ganhar. Porque no final somos todos reconhecidos em tudo. É o clube que ganha dinheiro, somos nós, é os contratos, é tudo. As pessoas andam mais felizes, os torcedores confiam em nós, portanto, e eu sou mais longevo porque ganho, porque ninguém aguenta treinadores, então aqui no Brasil, que não apresentem resultados. Não sei qual é o tamanho do meu crédito, mas como já disse várias vezes, eu sinto necessidade de todos os dias provar a mim mesmo o lugar que eu ocupo.
É assim que eu gosto de pensar, é assim que eu procuro dizer aos meus jogadores, e como te disse, quando sentir que os jogadores se acomodam, e a Presidente também já me disse isso com toda a clareza, não quero que você seja prisioneiro de nenhum jogador. Quando você não estiver satisfeita com algum jogador e quiser trocar, venha falar comigo e nós resolvemos isso rapidamente. Portanto, não é isso que eu sinto, e portanto o que eu peço aos jogadores é exatamente isso, é que deem o melhor deles, que é aquilo que eu peço a mim. E o resto, é verdade, nós já temos um longo caminho pela frente, um longo trabalho pela frente. Há jogadores que basta um olhar, basta um sinal, já nos conhecemos, eles conhecem o jogo melhor do que nunca, e a minha função também é essa, é ajudá-los a compreender e a ensinar-lhes o jogo. Olha aí, ó, Abel Ferreira sendo bem direto e falando a verdade. E não falou nada de mentira aí. Realmente, no Brasil, só fica quem tem resultado. Mas tem uma coisa... No mundo. Dá assim também, no mundo também. Olha na Premier League, caiu um monte. Nunca caíram tanto na história da Mas Premier League. tem mais tempo. Eu vi. Não, mas tem, mas mesmo assim nunca caiu tanto como nessa temporada. Mas tem uma coisa aí que eu acho que se não é inédita no futebol brasileiro, mas está num grupo de 4 ou 5 situações da mesma maneira que ele citou. Ele acabou de dizer aí que ele ouviu da Presidente o seguinte: não seja refém de jogador. Se você achar que A ou B, não, deve ter dito isso, A ou B, não falou nomes, A ou B tem que sair ou tem que mudar, venha falar comigo que resolvemos isso. Isso, para mim, ele falou publicamente, então eu imagino que seja efetivamente uma verdade. Ele falou claramente isso. Isso, para mim, é realmente extremamente importante, porque não é o padrão. O padrão é o jogador ser abraçado e o técnico ser jogado aos leões. É assim, certo? Então, eu estou pensando aqui, que presidente... Vamos fazer isso com relação a Rio e São Paulo, que, com todo respeito aos demais, são os grandes centros do futebol do país. Qual o presidente que vem à sua cabeça que pode ter dito isso para um treinador de verdade? Não a chamada cascata, de verdade. Quem poderia ter falado em algum clube do Rio de Janeiro, algum clube de São Paulo? Eu não sabia que essa declaração para mim foi nova, do professor Abel Ferreira. Que eu não vejo nenhum. Sinceramente, não vem nenhum nome à minha cabeça, tipo assim, ó, treinador, é o seguinte... Não seja refém de jogador. Se tiver problema com um ou outro... isso é uma manifestação de uma dirigente que confia, por motivos óbvios, né? Confia no trabalho do treinador. Esse é o chefe. Aquilo que eu falei no programa várias vezes, agora, puxa vida, eu não falei bobagem. O Abel é o presidente do futebol do Palmeiras. Perfeito. É o presidente do futebol do Palmeiras. Olha o que ele ouviu da Presidente. E ele disse isso publicamente nessa entrevista. Eu acho extremamente importante. Eu acho que algum treinador, algum presidente deveria se inspirar. Quer saber? Eu não fiz isso nunca, só faço bobagem. Então eu vou fazer isso agora. Vou fazer. Chamar o técnico, que é o cara que eu contratei para ser o chefe, e olha, você é o chefe. Se você tiver... você não pode querer mandar embora e pedir para contratar o Messi, que eu não tenho dinheiro, mas sinta o prestígio que eu estou te dando. É você o chefe. Ele é tão presidente do futebol, né, Wander, como você está falando, que ele banca, inclusive, que o Luan, do São Paulo, toda essa polêmica que está dando, o Luan vai pular o muro, porque são CTs um colado no outro. O Luan vai pro Palmeiras. Ele já bancou. Ele pegou o microfone e falou, enquanto eu estiver aqui, o Luan não vem. O Abel tem esse negócio. O Abel, ele tem realmente essa autoridade que você falou, isso ajuda muito o Palmeiras. E vou colocar essa declaração do Luan, a gente nem precisa colocar, porque ele já bancou que não vem. Enquanto ele for treinador do Palmeiras, o Luan não pula o muro, como ele mesmo brincou, que a torcida está falando. Agora, ele falou dessa situação de não ter ganhado, mais uma vez, o prêmio de melhor técnico do Campeonato Paulista. Foi eleito no ano passado o Rogério Ceni e o Abel campeão. Foi eleito nesse ano o Thiago Carpini, do Água Santa, Abel campeão. E aí ele deu essa declaração sobre a pergunta se ele estava chateado de não ter recebido o prêmio pela segunda vez seguida, sendo campeão paulista. Eu já vos disse, eu quero quando chegar a casa, ter as minhas filhas e a minha mulher para me abraçar e os nossos torcedores ficarem, acima de tudo, muito felizes, porque nós cumprimos este objetivo de lhe dar títulos. E para mim, sinceramente, já vos disse,
Quando as pessoas me perguntam pelos títulos, pelas medalhas, eu não me lembro disso. Lembro-me das relações humanas que nós criamos aqui e eu vou continuar a fazer aquilo que eu controlo, que é dar o melhor de mim para ajudar os meus jogadores. O resto são regras, são sorteios, eu tenho que as aceitar, concordando ou não, e continuar focado naquilo que eu controlo, que é isso que eu peço aos nossos jogadores. Portanto, o que eu lhes peço a eles é o que eu faço para mim, o que eu controlo. Eu dou o melhor de mim, o que eu não controlo. Mas eu sei aquilo que faço, sei aquilo que quero, sei para onde quero ir e, portanto, é só continuar o meu caminho. Olha aí, ó, eu sou fãzaço do Abel, mas agora ele exagerou, né, Vamp? Não vou ligar pros títulos, conquistas, eu ligo pras relações humanas. Claro que ele liga, pô. O cara tá fazendo história no Palmeiras e ele sabe que ele tá fazendo história no Palmeiras. Óbvio que o que ele lembra também são os títulos de relação humana, claro. Vitórias. Pô, mais títulos, conquistas, é claro, qualquer um vai lembrar. Lembra um pouco, aliás, falas muito bonitas do Fernando Diniz e a respeito dele com essas vitórias, uma declaração muito bacana do Bruno Guimarães. O próprio Fernando Diniz, quando recebeu o título de melhor treinador do Campeonato Carioca, que de fato é merecido, como também era pro Abel, mais até no passado do que esse, porque o que o Thiago Carpini fez de novo é muita coisa para 38 anos, levar o Água Santa ao que fez. Então, o voto no Carpini não é um absurdo. Mas, realmente, o trabalho do Abel é isso aí que a gente vê. E que casa olhando para a família para ver se vai ganhar 2 brasileiros. Não, é claro que não. Vai ganhar brasileiro. Se vai Ele ganhar aproveitou para fazer declaração de amor, Pedro. Você que é um romântico sabe disso. Chega em casa, leva o vinho, pega a nega véia, aqui, ó, mais uma medalha, mais um título, mais a moeda caindo na conta. A nega véia, quando vê o pacote, fica melhor. Não, só fica coisa. toda feliz. É lógico, eu vou lembrar a sogra, todo mundo viu aí, a sogra do Vitor Pereira quase atrapalhou ele. Então, o que eu acho, no caso, é que ele está falando sobre a premiação de treinador. É isso. Que é algo que não... Ele, evidentemente, é partícipe da premiação de título, ou seja, de ser campeão. Essa premiação, que é uma premiação muito mais subjetiva do que objetiva, e realmente não depende do treinador, de quem escolher o jogador. Melhor jogador do mundo. Cara, você trabalha para isso. Mas você não tem controle. No futebol já não tem. O colégio eleitoral. A maior cascada. Não tem campanha, assim. Professor, você fala, maior cascada que tem esse negócio assim. O cara ganha 2 milhões, 3 milhões. Tô com o salário da minha família, é longe, não sei. Mentira! Pode estar, ô Vamp. Vai. Você sabe disso. Bota pra cada pra ver se ganha 3 contos por mês, 3 quilos de alcatra. Não, Com porque eu 3 acho que contos às você vezes traz todo mundo. Ele fala o que ele pensa, mas às vezes ele pensa muito no discurso. Tudo história. E, pô, é claro que o cara pensa muito nas conquistas. Vê se Guardiola tem saudade da família. Vê se Guardiola tem saudade da família. De novo, o que eu acredito... A minha mesmo, eu pago pra ficar longe. O que eu acredito que... Quanto você quer de pra ficar lá e deixa eu ir pra... Vampeta. Fica aí, Nazaré. Toda a família vai. O que eu acredito que ele falou é exatamente isso que a gente tá falando com o Vanderlei. É essa conquista que você não pode administrar, que é de votação. Mauro, acabamos de passar a Páscoa. A Páscoa foi agora, não tem nem uma semana. Fazer uma semana agora, domingo, né? Você já levou o ovo lá. Você já viu aquele quadro que Jesus... Não tem um quadro que Jesus está na Santa Ceia ali? Quando o bicho pegou, um negou, o outro fugiu, todo mundo vazou. E o Judas é malhado um pouco antes, um pouco depois do carnaval, no futebol do carnaval. Tá do lado de Jesus, lá direito. E você pode trocar o Judas pelo Jesus. Precisou dele mais do que todo mundo. Ou pelo Jorge. Antes da gente falar do Jorge Jesus, né, Vamp, se vem... Você que ama mesmo a família, né, Tico? É claro, eu amo minha família, lógico. Eu amo também, mas você ama mais... Eu amo. Você ama mais o Jorge Jesus ou a sua família? Não, é minha família. Mas só o Jorge Jesus é da família. Acima dele, eu não vou mentir, não. Eu não vou mentir, não. Lívia Verde. Eu não vou mentir, não. Esquece, mas esquece, ó. Eu não vou mentir, não. Se minha família souber que eu tô ganhando 2 milhões, ela vai... Você pode ficar sozinho somando o nosso. É verdade. Candidato. A maioria deles tudo, candidato. Candidato. Eu gosto de você por isso, você fala as verdades. Quando ele fala, o outro fala também. Aí aparece fazendo videozinho assim, dedinho. Você é tão amor pela... Aqui, ó. Aqui o dedinho. Você é tão amor pela família, não trabalha não, pra ver. Eu sei. Mas eu acho que é nesse sentido que ele falou. Antes